Olá, boa noite. Eu sou Eduardo. Estarei dando continuidade ao trabalho falando sobre o filo preapolido, né? É o último do filo do meu grupo. E eu estarei falando a respeito da sua alimentação. No caso, a maioria dos preapolidos, eles, principalmente membros da família Preapolidae, eles vivem em sedimentos moles e acabam sendo predadores de invertebrados moles. No caso, o exemplo é esse do slide, Poliquetas, né? Esse nome é de um dos seres que ele acaba sendo predador, certo? Então, durante a alimentação, uma parte da faringe dentada revestida por uma cutícula é revertida pela boca no final do introverte estendido. À medida que a presa ela é agarrada, a faringe é invertida, ou seja, em seguida a introverte ela retrai e a presa é puxada para dentro do trato digestivo do animal, certo? Eu acabei trazendo aqui uma espécie que é a Tibulucus corolícola, que ela é uma espécie que ela vive nos sedimentos de corais e ela alimenta-se dos detritos orgânicos. Mas como que isso acontece? Bem, primeiramente esse ser é esse que está presente nessa imagem ao lado direito. Esse ser aqui. Essa espécie que eu falei é justamente aquela imagem. Bem, ele vive nos sedimentos de corais, como eu falei. E como é que ele faz para se alimentar, né? Esse animal ele usa os dentes, eles é revestido, são dentes pectinados. O que é pectinados? São normalmente estruturas com formato de pente. Até o nome é parecido, pectinados. Então, ele tem essa estrutura e o que essa estrutura vai fazer? Para que ela serve? Ele vai usar essa estrutura para selecionar o material das partículas grandes, ou seja, ele vai selecionar os alimentos dentro de todas aquelas partículas grandes, vai ter algumas moléculas, algumas partículas que ele acaba utilizando para se alimentar, certo? Ainda tem Macabeus tentáculos, que ele é um carnívoro que usa armadilhas, mas como essa armadilha é aquela armadilha de urso, uma ratoeira, é assim que ele usa? Não, né? A armadilha dele é um pouco diferente, eu vou explicar por quê. 8 escálices curtas, também conhecidas como espinhos gatilho, estão dispostos ao redor da abertura oral, provavelmente são sensíveis ao toque. Por sua vez, esses espinhos, eles são circundados por 25 escálides ramificadas. E suspeita-se de que ele é sensível ao toque. Por quê? Porque ao momento que o animal, ao momento que o ser, o alimento, né, que ele vai utilizar, toca nos espinhos gatilhos, as outras escálides elas vão acabar fechando rapidamente como uma armadilha. Por isso que eu disse que eles utilizam armadilhas, por conta dessa questão. No momento que toca, ele faz isso. Eu falei bastante da questão de possivelmente, acredita-se, coisas, palavras do tipo. Por quê? Porque esse é um filo que tem pouquíssimas informações de estudos. Os estudos são mais ou menos na mesma base. Por mais que seja um filo antigo, ainda se há necessidade ainda de estudos, ainda mais em materiais traduzidos para idiomas além do inglês, certo? Uma curiosidade, já falando da alimentação, mas no caso da sua digestão, é só relembrando de uma questão que é isso daqui. O seu trato, o seu sistema digestivo, ele é completo. Nós podemos ver que ele tem uma boca, nós podemos ver que ele tem a faringe, tem o intestino. E ao momento que a gente vai chegando ao final, nós vemos o reto, e aqui não está indicado, mas também tem o ânus, certo? Então ele tem um sistema digestório completo. Por último, eu estarei falando sobre a sua reprodução de uma forma rápida. Eles são gonorísticos. Gonorístico. O que seria mais ou menos isso? Do que se trata isso?
é basicamente o fenômeno, né, dos organismos serem divididos em dois sexos, ou seja, masculino e feminino. Eles possuem os dois sexos. Embora o Macabeus tentaculatus, que foi o que eu falei no slide anterior, aquela espécie, ela não foi encontrada ainda a espécie masculina dela, apenas a fêmea, se há registros, certo? Os órgãos reprodutivos, eles estão localizados conectados em áreas semelhantes aos dois sexos, não há uma diferença de posição em relação a isso. As gônadas pareadas são drenadas por ductos genitais, que se reúnem por túbulos coletores nos protonefrídeos, para formar um par de ductos urogenitais, os quais eles emergem no segmento posteriores por meio de poros urogenitais. Os preapolídeos, eles acabam liberando, ou eles liberam de uma forma livremente os gametas. Normalmente, primeiro é o macho, posteriormente é a fêmea. Então, com isso, nós entendemos que a sua fecundação acaba sendo externa, certo? Mas, para terminar, queria só trazer mais uma informação que teve um estudo de uma expressão gênica dos embriões de uma espécie, que é a Pripalus caudatus. Em desenvolvimento, levaram à descoberta surpreendente de que o ânus ele é formado diretamente a partir do blastóporo, e enquanto a abertura oral é formada por um grupo de células ectodérmicas, situadas no hemisfério do animal do embrião. Então, por isso, esse animal talvez venha a ser classificado como vem ter um desenvolvimento deuteristômio, que não é algo tão comum, digamos, para invertebrados, certo? Então, de uma forma bem rápida, esse é o filo Priapulídea, esses são os filos aos quais o meu grupo apresentou, e espero que tenhamos sido claros na nossa apresentação. E muito obrigado pela atenção.